Então eu peço primeiramente, que nesse momento a gente desligue os nossos aparelhos celulares. Se houver necessidade de uma ligação, às vezes por questão de trabalho, eu peço que deixe no silencioso, porque a necessidade de precisar atender, vocês podem ir lá na cozinha, pode ir lá na parte da área externa fazer o atendimento da ligação, tá? Mas pelo menos aqui para a gente poder manter os aparelhos no silencioso para não acabar tocando inesperadamente, tá bom? A gente sempre pede que durante os atendimentos, enquanto a gente estiver fazendo os atendimentos lá dentro, quem estiver esperando aqui fora, que se mantenha em sintonia com a egrégora espiritual, evite conversas paralelas, evite o manejo do aparelho celular, que é um momento nosso com a espiritualidade. É um momento que a gente vem para ser ouvido, para a gente colocar na mesa, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então é o momento da gente se conectar. E o celular, ele desprende, ele dispersa a nossa atenção, desfoca aquilo que a gente está em busca do propósito que nos trouxe aqui nessa noite de hoje. Tá bom? Então vamos pedir agora nesse momento que nós fechamos os nossos olhos, nos conectemos com essa espiritualidade linda e maravilhosa, que tanto nos acolhe, que tanto nos sustenta e nos fortalece. Sentindo a sua presença nesse reencontro dos trabalhos que se iniciam no ano de 2026, pedindo força aos nossos mentores, aos nossos guias e amigos, amparadores extrafísicos, sob a tutela da força maior que preside o universo, desse Pai de amor e bondade, inerente ao nome e à forma como cada um interpreta essa divindade. Fato é que existe uma força onisciente, uma força que foge ao nosso entendimento e à nossa compreensão, que preside todos os fenômenos da vida e do universo. E como diz os Espíritos, conhecei o Criador pela sua obra. E se só diante da terra, da imensidão, da grandiosidade da natureza, sem contar os vastos planetas que se desdobram além terra, é impossível conceber Deus na limitação humana, na mesquinhez humana. E que essa força motriz nos guie todos os dias da nossa vida, enquanto aqui estivermos nesse planeta, a serviço do bem, da paz e do amor. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos, um bom início de ano para todo mundo, um Feliz Natal e Ano Novo aí para quem eu não tive a oportunidade de ver presencialmente, Espero que tenha sido um ano de virada, um ano de transformação. Todo mundo sabe que pulamos as 7 ondinhas, mas os desafios nos esperam, Passa o ano, mas continuam seus desafios, até porque faz parte da conjuntura planetária, faz parte da nossa proposta enquanto espíritos encarnados aqui nesse planeta e nessa matéria, que é uma escola, Uma vez que ela é uma grande escola, uma grande oficina, trabalho não nos falta, e não nos faltará nesse processo evolutivo, Hoje eu queria fazer uma reflexão breve com vocês, tirando como experiência própria da vida, que eu acho que a vida constantemente ela vem nos dando lição. Uma coisa é você ler, uma coisa é você pegar um livro, uma literatura que seja, estudar fatos que nos são trazidos por pessoas, a qual essas experiências que nos são trazidas são experiências delas, experiências a quais elas vivenciaram. Seja o indivíduo encarnado, que está compartilhando uma experiência dele enquanto conhecimento,
ou aquele desencarnado que através da psicografia ou da psicofonia traz o seu relato, a sua experiência, através de uma obra, através de uma psicografia, e nos traz uma experiência sua, né? Mas que por mais que essa experiência tenha como base nos orientar sobre o que nos espera do lado de lá, que é tão aqui, mas a gente cria uma distância, né? Tão hercúlea do lado de lá, mas é aqui, tá aqui do nosso ladinho. As fronteiras dimensionais tá aqui, é só dar um passinho e já atravessa uma fronteira, né? É que a gente foi educado a pensar na espiritualidade como algo colônia, né? Não. Estamos, ao mesmo tempo, trocando, né, dimensões e realidades constantemente 24 horas da nossa vida. Mas, de todo caso, aquilo que a gente estuda é uma experiência de alguém que vivenciou. Agora, quando você vivencia aquela experiência, que a experiência é sua, ela é um divisor de margens, porque, opa, aconteceu comigo, né? Primeiramente, o que a gente quer fazer? Quer fazer a fofoca da vizinha. Caramba, já quer procurar a primeira pessoa para confidenciar. Rapaz, eu tive um sonho, rapaz, aconteceu uma coisa assim comigo, rapaz, teve um babado louco, né? Porque a gente sente a necessidade de trocar, até para a gente entender que nós não estamos loucos, né? Até que ponto realmente a gente não perdeu a sanidade. Isso é normal. Então, quando a experiência nossa, ela dá uma propriedade ainda mais para aquilo que você teve como experiência no literário. Porque o literário vai te trazer uma experiência, vai te trazer uma propriedade que vai fazer sentido para você se você acredita naquilo. E se você não tiver fé, então se é uma pessoa que não acredita em espiritualidade, se ela ler um livro sobre espiritualidade, ela não vai fazer diferença nenhuma, não tem sentido para ela não acredita. Se a pessoa vai lá e vai falar para você sobre Deus e você não acredita em Deus, para você não existe Deus, não vai fazer sentido na sua vida, né? Agora, quando é algo que você acredita, traz redundância, quando a experiência acontece com a gente, traz profundidade. Partindo disso, essa semana, né, hoje nós estamos na terça-feira, ontem nós fizemos o Evangelho no Lar, como de hábito nós temos de fazer aqui nesse espaço o Evangelho às segundas-feiras. E no final de semana, nós aqui estávamos organizando as coisas para poder retomar as atividades. E a Sofia confidenciou, né, no ato de nós estarmos saindo, que tinha uma criança aqui dentro e que ela tinha uma característica de como se ela estivesse com fome, como se ela tivesse entrado procurando alimento. Só que eu confesso que eu não vi nada, porque nem sempre eu vejo. Eu quero, né? Às vezes é quando eu quero, às vezes acontecem coisas e eu não vejo, né? A gente tem que entender isso. E aquilo ela falou naquele momento, mas saímos para fazer os nossos afazeres, as nossas atividades normais de encarnados. Esqueci desse fato dela ter citado que tinha uma criança andando por aqui com característica de que estava pedindo algo para comer. E aquilo havia esquecido, eu nem lembrava mais desse fato. Quando foi ontem, fizemos o Evangelho e a gente sentiu forte a orientação da espiritualidade para que nós fôssemos para a Câmara, para que nos fosse dado algumas orientações sobre os trabalhos aqui do EDA. E assim nós fizemos, fomos para lá e ficamos ali, né, em comunhão com a egrégora e aberto para as orientações da noite. E tirando os puxões de orelha, que isso é normal, estamos aqui encarnados aprendendo, eu não lembrava do menino. E justamente um dos mentores da casa, simplesmente na conversa, nas orientações, ele falou assim para mim, ele falou assim, às vezes a gente perde tempo demais procurando o visível, aquilo que os nossos sentidos não conseguem ver, né? A gente quer sempre ter propriedade, quer que as coisas para a gente só faz sentido quando está no visível, no material, no sensorial. E aí a gente esquece do invisível. Aí eu falou assim, você já deu alimento para a criança que veio buscar alimento? Eu, caramba, a criança que eu tinha esquecido, que ela havia feito uma referência. Aí ele falou assim, não importa quantos fisicamente aqui não estejam, a proposta do EDA é muito maior, é muito mais ampla. Porque enquanto a grande massa, a grande coletividade das pessoas estão dispersas
buscando as suas necessidades materiais, suprindo os seus sentidos físicos, vocês estão sendo treinados para acolher o invisível. Vocês estão sendo treinados para olhar além do que os sentidos têm para oferecer. Porque neste mundo invisível existe necessidade. Existem pessoas que carecem de auxílio. Então você já deu alimento para a criança que veio buscar alimento? E aí eu fiquei ouvindo, né, as pancadas, e eu mesmo o mentor espiritual continuou. Mas eu não estou falando do alimento físico, o alimento material, porque esse é fácil. Eu estou falando do alimento espiritual. Essa criança que aqui veio, ela veio e ficará no decorrer da semana, porque ela precisa de um alimento espiritual. E se as tuas atitudes e as tuas ações serão o tipo de alimento que você cederá para essa criança. Aí eu falei, aí o bagulho já foi mais embaixo, né? Porque aí a gente já começa a pensar qual o tipo de alimento que eu estou oferecendo, né? Porque como ele falou, não é um alimento físico, isso é fácil. Eu vou lá, faço um pratinho de comida, vou ali na rua, entrego para o morador de rua, sacio aquele momento o alimento. E isso me fez relembrar daquela passagem, quando Jesus ele encontra a samaritana na fonte e ele oferece para a samaritana a água viva, né? Onde ele fala claramente que seria uma água que saciaria a fome do espírito, que seria uma água, não a água que sacia transitoriamente, que você vai lá, você bebe, mas daqui a um instante você está com vontade de beber água de novo. Por quê? Saciou naquele momento. Mas a proposta da água que ele está trazendo para aquela moça na fonte, no poço, é a proposta de uma água que em nenhum lugar na matéria e no mundo vai te saciar. Vai dar sempre aquela sensação de vazio, de não pertencimento, de que você não pertence a algo, de que você está sozinho, que você está desalentado. Por quê? Porque as pessoas estão nadando ao contrário. A grande massa, o coletivo, está buscando ao contrário. A satisfação dos seus desejos, a satisfação dos seus caprichos, a satisfação dos sentidos. Porque mesmo que a gente fala de espiritualidade, a gente tem uma fé muito vaga, uma fé muito vacilante, todos nós, porque nós ainda estamos aprendendo. E por mais que a gente tenha 10, 50 anos de espiritualidade, falar sobre intercâmbio multidimensional ainda é algo muito novo. Kardec começou a falar com as mesas girantes tem pouco tempo. Né? Kardec começou ali tete a tete a dialogar, a questionar o mundo espiritual, né? Como se nós estivéssemos conversando aqui com pessoas até pouco tempo. Então esse intercâmbio com o invisível ainda é algo muito novo para nós, principalmente na cultura ocidental, que até pouco tempo atrás era muito castrada na sua forma de pensar. As ideologias religiosas não permitiam que nós abríssemos a nossa mente para outras coisas que não fosse aquilo que eles queriam lutar na nossa cabeça, fazer descer goela abaixo. Então a gente foi castrado a pensar de uma forma diferente. E aí vem aquele entendimento, né? Tudo bem, hoje, como a espiritualidade nos apresenta, vem uma criança que precisa do alimento espiritual. E aí vem aquilo que ele falou, você está preparado para dar o alimento que esse espírito necessita? Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Porque eu me questiono se realmente eu estou preparado para dar o alimento que aquele espírito precisa. Porque eu com uma dor de barriga eu reclamo. Eu com uma fisgadinha na ponta da minha unha eu seguro para não ficar nervoso. Né? Se quando a pessoa me tira do sério, eu conto até 10, rezo 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria para não sair do centro. Será que eu estou qualificado? Mas, se eu entendo e compreendo de que nada acontece por uma obra do acaso, é porque o universo acredita que sim. Agora cabe a mim acreditar. Porque é duas coisas difíceis, né? Porque uma coisa é você ter o comprometimento, outra coisa é você acreditar. Mas eu queria fazer essa reflexão para a gente se permitir, porque a princípio foi um espírito que estava precisando de um alimento espiritual. Mas generalizando o mundo em que nós vivemos, a verdade é que todos nós estamos com fome espiritual. A gente busca e nada sacia. Não supra o vazio.
A gente se mata para ter bens materiais, se mata para ter posses, mas não preenche. É um vazio. Por quê? Porque a gente não está suprindo o nosso alimento espiritual. Não vai suprir, gente. Eu conheço pessoas aí que são ricas financeiramente e estão gastando dinheiro com remédios, com psiquiatra, com psicólogo. Porque por mais condição financeira que a pessoa tem, a pessoa não é feliz nem com ela mesma. Nem com ela mesma. Então isso me faz pensar, essa reflexão, esse espírito que aqui veio buscar um alimento. Qual o alimento que eu estou dando para as pessoas à minha volta? No meu ambiente de trabalho? Na rua? Porque é fácil a gente estar aqui, no ambiente de pessoas que estão na mesma pegada, na mesma proposta, na mesma sintonia, nos mesmos ideais. É fácil. E mesmo assim pode ter um contratempo de opinião, um choque de opiniões. Isso é normal, ninguém pensa igual. Até quando a gente se fala de espiritualidade, pode haver divergências de opinião. Isso está tudo certo porque ninguém é o dono da verdade plena e absoluta. Agora imagine quando você está no meio de pessoas que são contrárias à sua forma de pensamento, à sua ideologia de pensamento. Entendeu? Então isso me abre um leque, esse fato me fez abrir um leque muito grande para a vida. Porque ainda assim, um alimento espiritual, a gente sabe que é um espírito que carece de ajuda. Ele está aberto para receber ajuda porque ele precisa. E para aquelas pessoas teimosas na vida que elas acham que elas estão certas e que a gente às vezes tem que abaixar a crista para não entrar num confronto. Porque senão, qual é a minha energia que eu estou dando para aquela pessoa? Eu estou dando o mesmo nível de energia que aquela pessoa está vibrando para o planeta? A gente tem que começar a pensar nisso. Qual o alimento que eu estou oferecendo para as pessoas à minha volta? Eu estou rebatendo na mesma medida, na mesma proporção, gerando mais caos, gerando mais energia negativa, ou eu estou quebrando esse efeito? Eu estou quebrando essa bola de neve que a gente está criando. Porque senão chega uma hora que a gente perde o controle e está todo mundo se destruindo. Como acontece com os grandes países, em busca de poder, de domínio, de predominância, porque é a prepotência do ego, da vaidade, é aí aquela ideologia do forte sobre o mais fraco. Tudo isso é alimento. O alimento começa onde? Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Isso é alimento. Porque é alimento para a alma. O alimento físico é aquilo que eu falei. A gente vai lá e come um pratão de pedreiro. Vai saciar naquele momento. Passou o processo de digestão. O corpo supriu a necessidade física. Depois ele vai daqui a meia hora, uma hora, ele está pedindo um novo alimento. Mas fez o efeito. E mesmo assim, dependendo do alimento, não pode gerar uma consequência? Não pode trazer uma doença, dependendo do que você come, da forma como você come? Agora imagine o alimento espiritual. Aquilo que você está vibrando constantemente para aquelas pessoas. E do mesmo jeito que aquele espírito veio aqui para buscar um alimento, todos nós somos doentes espiritualmente. Não é à toa que nós estamos no planeta Terra, ainda no estágio de processo de evolução. Então está todo mundo na mesma... É todo mundo que eu sempre digo, é todo mundo farinha do mesmo saco. Né? Veio todo mundo na mesma distribuidora. Porque está todo mundo nos mesmos processos. Agora, não é porque eu vim no mesmo saco que eu vou ser igual. Eu posso, a minha fabricação ser diferente. Já posso fazer um slogan do meu produto de uma forma diferente. Eu não preciso ser um produto amargo, um produto azedo. Eu já posso se tornar um produto mais doce, um produto mais saciável, né? Que as pessoas vão sentir prazer de estar perto, que as pessoas vão sentir prazer de estar próximo. Né? Que vai olhar para você e falar assim, pô, não sei porquê, mas aquela pessoa tem algo diferente. Diferente. Né? Não é gostoso a gente chegar num lugar em que as pessoas nos aceitam como nós somos? Sem olhar a quem, sem julgamento, sem preconceitos, né? Quando as pessoas respeitam a nossa forma de pensar, as nossas ideologias, mesmo que não concorde. Mas o respeito, ele é o que congrega, ele é o que une. Isso é fraternidade. É por isso que a espiritualidade que trabalha com EDA, ela é muito clara. Ela não se preocupa nesse detalhe de ter que se prender em bandeiras, porque ela quer abraçar o todo. Não importa
quem esteja sentado aqui, o que a pessoa acredita. O que importa é que se o que ela está aqui ouvindo faça diferença na vida dela, torne redundância na vida dela e tenha um alimento espiritual, que aquele espírito encarnado carece. Porque quando a gente tem um bom alimento espiritual, aqueles espíritos que muitas vezes estão do nosso lado por afinidade e sintonia, a nossa alimentação espiritual vai reverberar nesses espíritos. E aí aqueles que vinham naquele momento para nos perturbar, para nos apurrinhar, porque nós abrimos as portas para esses pensamentos intrusivos, daqui a pouco eles não querem mais ficar perto da gente, porque o alimento não é mais condizente. O alimento não é mais condizente. Bactéria entra no lugar onde tem profilaxia? Bactéria entra no lugar onde tem higiene? Não. Se a gente mantém o hábito das boas higienes, lavar a mão sempre depois de utilizar, a gente não está sempre tendo o hábito de cuidado, você pode até ter contato com vírus e bacilos, porque nós vivemos num mundo biológico. Mas se você tem os cuidados profiláticos, você se precave contra os vírus que são invasivos no nosso corpo. Então, a mesma coisa, esses espíritos que muitas das vezes se aproveitam do nosso pensamento, das nossas ideias, mas eu não estou mais oferecendo alimento para eles. Então, se eu não estou oferecendo alimento para eles, o que eles vão querer de mim? Se o meu alimento não é agradável para eles. Aí eu falo, não, cara chato, chega, eu quero um outro alimento mais fácil. Eu vou buscar outro alimento mais fácil. Então, assim, que fica essa reflexão nessa virada de ano, né? Nessa mudança de ano. Tudo bem, virada de ano, virada de ciclo, congregamos com as nossas famílias, né? Natal, nascimento de Jesus, ano novo, perspectiva e projeção, mas vamos pensar a partir de agora no alimento espiritual. Naquela água que Jesus oferece para a samaritana no poço. Será que eu, Alex, no momento em que o indivíduo carece de um alimento espiritual, eu vou conseguir oferecer aquela água pura e cristalina que Jesus tinha para oferecer? Está anos-luz disso, da nossa realidade espiritual. Mas a gente pode começar. A gente pode começar. Se a gente é gotinha a gotinha, se você pegar lá, como é que as pessoas fazem, como que os grandes processos industriais da Sabesp faz, né, para poder ter todo o processo para a água voltar à sua pureza, não é verdade? Aquela própria água, ela passou por um processo de pureza, ela passa por um tratamento para ter um processo de pureza e se tornar uma água bebível, uma água potável. Então a gente pode fazer isso com o nosso espírito. A gente pode sim, né? É aquilo que eu falo. Há os agravantes e os atenuantes. Então os atenuantes é matemática. Né? Os meus atenuantes afetam nos meus agravantes, não é verdade? E a gente vai trabalhando dessa forma. Tudo bem, errei ontem, tá tudo certo, errei, não sou perfeito, mas eu posso corrigir amanhã. Então, na hora que eu vejo que eu vou correr o risco de repetir aquilo que eu errei ontem, eu morro dos dentes, seguro a mão. Quando a gente vai pensar e falar assim, vou dar um soco, segura o braço. Não é verdade? Então esse eu queria que ficasse essa reflexão para vocês aí, né? Que esse alimento espiritual, né, supre a necessidade de cada um de vocês, vossos espíritos, as vossas necessidades emocionais, que isso é principal, né? Hoje falar de qualidade emocional é qualidade de vida. Se a gente não tiver um equilíbrio emocional, a gente mina as nossas energias espirituais, esgota as nossas energias psíquicas e daqui a pouco, quando a gente menos pensa, a gente está num leito, numa cama, totalmente defasado energeticamente. Por quê? Porque nem o nosso próprio alimento interno a gente está se permitindo. Né? Porque é aquilo que a espiritualidade bateu ontem na nossa tecla. Muitas das vezes, a falta de fé. Principalmente, primeiramente, em nós mesmos. Então, esse eu queria agradecer. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos mais uma vez agradecer a espiritualidade por esse alento, por esse auxílio, por esse carinho que sempre nos chega quando tudo parece desabar, quando tudo parece não fazer sentido, quando tudo parece estar
perdido, sem rumo, a espiritualidade sabiamente sempre vem com a palavra certa, na dose exata daquilo que nós precisamos ouvir. Talvez para muitos pode ser interpretado como um puxão de orelha, uma bronca, mas não. Eles são nossos amigos. Amigo de verdade não fala aquilo que a gente quer ouvir. Amigo de verdade fala o que é necessário ser dito. Porque o amigo de verdade, por amor, ele não quer bajular os nossos ouvidos. Ele não quer bajular os nossos sentidos. O amigo de verdade, ele quer fazer a gente crescer. Ele quer fazer a gente amadurecer, evoluir. Isso é amigo de verdade. Ele não se preocupa, não tem formalismo. Ele não se preocupa se a palavra vai machucar, vai doer, porque amigo de verdade não machuca. Ele só fala aquilo que é necessário, aquilo que precisa ser dito. Talvez no momento, no agora, a gente não tenha maturidade para entender, para discernir, mas pode crer. Chega numa fase da vida da gente que a gente vai lembrar daquele conselho amigo. Talvez aquele amigo nem esteja mais perto de nós, porque os caminhos não mais se cruzam, porque cada um seguiu o seu caminho. Mas ainda fica lá dentro de nós, tocando em profundidade a nossa essência, o nosso espírito, como um alerta daqueles que nos querem bem, daqueles que nos amam, daqueles que só querem ver a gente feliz. Assim são os nossos mentores espirituais para conosco. Não são deuses, não são potestades, não são espíritos inalcançáveis. São gente como a gente, que também estão nos seus processos, que também estão nas suas transformações, que embora estejam num plano aparentemente diferente e invisível, ainda assim fazem parte da mesma realidade a qual todos nós estamos habitados, chamado planeta Terra. Agradecemos imensamente a toda essa corrente de luz que nos ensina a caminhar, que pega as nossas mãos, nos guia, nos orienta e nos fortalece. E acima de tudo, agradecemos infinitamente ao nosso querido Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos, não através de palavras, não através de oratórias, de discursos, mas através das suas próprias atitudes, dos seus exemplos de vida, que toquem em profundidade o nosso coração, a nossa alma e alimentem o nosso espírito para toda a eternidade. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o nosso bem, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O nosso pão de cada dia, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós nos livramos daqueles que ofendiam. Quando nos deixes cair em oração, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, a gente agora vai preparar o ambiente interno. Peço que quem for passar por atendimento aguarde aqui um pouquinho, tá bom? Que a gente vai estar chamando por ordem de atendimento, tá bom?